bocadinho estávamos a falar das condições dos locais. Eu vou ter que fazer aqui uma alteração na ordem e passar para o Dr. Duarte, que é o nosso convidado da área da saúde pública, porque os seguranças do Centro de Saúde, onde ele ainda está a trabalhar, querem fechar daqui a um bocado e ele vai ser expulso, por isso antes que seja expulso, íamos só fazer aqui um shortcut e passarmos para o Gustavo, também ainda por cima teve que trabalhar um bocado até mais tarde e pronto, ainda está no Centro de Saúde a esta hora. Por isso, para evitar que seja expulso, no local de trabalho e no âmbito da saúde pública, sendo representante aqui desta área, porque estávamos a discutir também um bocadinho a questão da vigilância e acaba por, a nível dos casos primários e abarca estas várias tipologias de unidades, mas a saúde pública se calhar nunca trabalhou tão perto com os CSPs e o SFs como nos últimos 7, 8 meses. E nessa lógica, a verdade é que as equipas de saúde pública, e nós notamos aqui na nossa área em que partilhamos os dois a mesma unidade local, estamos com bastante dificuldade para dar resposta em tempo útil à realização dos inquéritos epidemiológicos, já estamos com um ligeiro atraso e nem sempre conseguem utilizar o Trace Covid como gostariam. E a pergunta que te colocamos é neste âmbito, ou seja, numa fase de transmissão comunitária, se faz sentido do ponto de vista técnico-científico manter a prática de testar toda a gente e fazer inquéritos epidemiológicos a todos os casos positivos? Se sim, se há algum valor de taxa epidemiológica de novos casos ou algum indicador de incidência que cada unidade de saúde local, de saúde pública em termos locais poderia adotar como critério para repensar esta lógica mais abrangente e passar a fazer uma vigilância mais restrita a grupos de risco, a surtos ou outro critério. E gostaríamos de ouvir a tua opinião. Muito boa noite a todos e a todas. Não sei se me estão a ouvir bem. Estão-me a ouvir? Perfeitamente. Eu também falo baixinho, o Dr. Pedro já me conhece, portanto acho que não vou ter problemas em me ouvir. Antes de mais, agradecer pelo convite, agradecer por estar aqui com vocês todos, não estar aqui ninguém da minha área e pronto, espero representar da melhor maneira a minha área. Pronto. Portanto, relativamente à estratégia, eu devo dizer que aqui defendem manter a estratégia e tem 3 pontos de manter a estratégia, que é testar toda a gente, cumprir inquéritos epidemiológicos a todos os casos positivos. São 2 pontos, mas o segundo divide-se em 2 partes, eu passo a explicar, não é? Testar toda a gente testa toda a gente que reúne critérios, não é? A norma diz para nós recomendamos que testar toda a gente que tenha critérios clínicos e ou epidemiológicos. Eu, se no início tinha uma postura um bocadinho impositiva neste sentido, que achava que só devíamos testar as pessoas com sintomas, os sintomáticos, estou numa fase que, tendo em conta a elevada distribuição comunitária, muitas vezes tem sentido testarmos relativamente cedo, nunca ao primeiro e segundo dia de contacto, como é óbvio pelo período de incubação, mas ao 6º dia, 7º dia, testar todos os contactos de alto risco de um caso índice. Portanto, relativamente a manter a estratégia, eu acho que devemos continuar a testar toda a gente que cumpre critérios clínicos e ou epidemiológicos. Agora, se calhar não temos capacidade ou não devíamos considerar que devíamos fazer inquéritos epidemiológicos e fazer vigilâncias ativas a todos os nossos doentes, ok? Partilho da opinião já exposta pelos colegas da MGF de que a grande maioria dos doentes tem doença leve e que, portanto, também não sou a favor que haja um seguimento diário destes doentes, da mesma maneira que não deve haver um seguimento diário clínico, nós também somos contra o seguimento da vigilância ativa, que é o ligar diariamente para uma pessoa que está assintomática, perguntar se ela tem sintomas, se está bem, se está a lidar com isolamento diário, e já não estamos a fazer em Matosinhos, por ordem regional, porque não conseguimos dar resposta sequer aos inquéritos, assim como o resto do país, e portanto temos que fazer o que é mais prioritário. E é aí que eu queria chegar. De facto, manter a estratégia sim, mas tem que nos deixar priorizar mediante o cenário que encontramos. Obviamente, se a gente consegue responder a todos os casos novos de Matosinhos, estou sempre a falar de Matosinhos, que é a minha área, podia ser de outra qualquer, naquele dia, quer dizer que a gente está a conseguir cortar cadeias de transmissão em tempo útil, ou o que nós achamos que em princípio será em tempo útil. Agora, a partir do momento em que deixamos de ter essa capacidade, como médicos, e principalmente como médicos de saúde pública, e tendo que estar sempre a pensar em planeamento e em priorização em saúde, nós vamos priorizar, de facto, também já foi falado aqui, que é os grupos de risco. Não considero um grupo de risco tão grande das crianças, considero só pela elevada transmissibilidade ou pelo elevado foco de transmissão que podem ser num determinado contexto, nomeadamente a escola, mas claramente os idosos, não é? Principalmente os grandes idosos,
as pessoas, principalmente os idosos que residem em estabelecimento residencial para pessoas idosas, outras casas de acolhimento e, claro, aquelas populações vulneráveis que já são tanto do nosso conhecimento, portanto, consumidores de drogas, pessoas com dependência, trabalhadores do sexo, todas as pessoas que já socialmente estão muito agastadas, essas pessoas devem ser as que nós devemos priorizar. E claro que muitas vezes isto conflui com pessoas também com elevados problemas de saúde. Portanto, de forma básica, a sumariar, de facto, nesta fase do campeonato, desculpem a informalidade, não estamos a fazer vigilâncias ativas. Duvido que devem haver poucas unidades no país que o consigam fazer, e provavelmente no interior, em que o número de casos incidentes é bem menor por 100 mil habitantes do que numa região mais povoada, como são as duas principais cidades do país, não é? Agora, sou da opinião que sim, que devemos tentar fazer sempre os inquéritos epidemiológicos a todos os casos positivos, sempre possível. Se isso não é possível, nós próprios priorizamos, e nós aqui na Unidade de Saúde Pública priorizamos principalmente naqueles grupos que eu vos acabei de falar. Uma segunda parte da questão é se realmente há um valor para o qual a Unidade de Saúde Pública deve deixar de fazer vigilâncias ativas, qual é que é esse valor? Uma pergunta perfeitamente legítima. Se não fôssemos nós, estamos sempre a falar de cut-offs e valores mínimos, intervalos de confiança, tal. Eu creio que não existe uma resposta absoluta para vos dar, ok? Eu acho que este valor é bastante variável. E a principal variável de que ele depende mais é, sem dúvida, os recursos humanos. Se eu tiver uma unidade em que eu tenha 10 médicos, que tenha 8 enfermeiros, tenha não sei quantos técnicos de saúde ambiental, tenha não sei quantos internos de ano comum, que tenha não sei quantos internos de outras especialidades a passar por lá, é óbvio que eu posso esquematizar uma resposta adequada para o meu problema. Se eu tiver muitos menos, a minha resposta vai ter que ser diferente. E, portanto, parece-me que, claramente, este valor não pode ser um valor automaticamente definido assim do nada, e deve ter em conta vários fatores, como os recursos humanos é o fator número 1, depende do número total de pessoas da população e da forma como ela está organizada, não é? Falava um bocadinho a doutora Edith da realidade do interior alentejano, que é completamente diferente da realidade dos bairros de pescadores em Matosinhos ou de outro exemplo mais citadino. E sim, acho que uma das grandes falhas em todo este processo foi sem dúvida a comunicação, ok? E acho que isso acaba por alterar as expectativas, as nossas e dos utentes, e também contribui para uma maior confusão e maior número de relações conflituosas, ok? Porque os doentes têm uma expectativa de ter uma consulta, não é? Os doentes têm uma expectativa de ser contactado em 24 horas, de ser contactado em 48 horas, de ser contactado em 48 horas para dizer que é contacto de alto risco de um caso, e muitas vezes não é isso que acontece. Palavras-chave aqui, claramente, é a priorização dos casos, que acho que é relativamente simples se sabermos o mínimo de saúde pública. E pronto, na parte dos inquéritos, eu sou da opinião que se eu tivesse massa de trabalho ou pessoas para trabalhar, recursos humanos suficientes, eu faria todos os inquéritos no tempo de vida. Esse era o meu objetivo sempre, o último. Não sei se vais falar da segunda pergunta, Pedro. Sim, ia colocar a segunda pergunta, já agora aproveitava. Do ponto de vista da saúde pública, que melhorias é que achas que poderiam ser feitas ao nível do processo integrado de vigilância ativa e sobreativa entre saúde pública e as equipas de saúde familiar e o SNS 24, que já está envolvido nessa parte também, de modo a facilitar esta eficácia, a reduzir as entropias e, no fundo, para rentabilizar os recursos? No outro dia, em conversa informal, disseste-me que, inclusive, nem sempre consegues responder a tempo útil aos colegas das equipas de saúde familiar. Como é que achas que este processo de vigilância partilhado poderia ser mais eficaz e mais eficiente, acima de tudo? Certo. Eu peço desculpa, Pedro, ainda queria dizer uma coisa da pergunta anterior, é que me adiantei para tu dizeres a segunda, mas ainda queria só terminar com uma coisa que não reparei agora, tinha aqui os pontos e não me reparei de o referir. Se calhar este indicador que me estavam aqui a pedir um número, é um indicador muito mais fiável se forem analisados dados sequencialmente por semana, e se calhar termos um número de casos por semana é um dado mais fiável do que o número de casos por dia, um número único, portanto, transversal no tempo, um valor de cut-off para a partir do qual nós deixamos de fazer vigilâncias ativas, não é? E importa também explicar um bocadinho, porque às vezes eu acho que os colegas podem às vezes confundir alguns temas, se calhar não os que estão aqui neste webinar, mas muitos colegas que ainda confundem, da minha experiência.
Vigilância ativa é aquilo que eu disse, é ligar para todas as pessoas, uma vez por dia, que estão bem, se têm sintomas, se estão a lidar bem com o isolamento, etc, etc. Outra coisa é um inquérito epidemiológico, é um trabalho muito mais difícil e de muito mais fineza, digamos assim. É uma história clínica altamente trabalhada e trabalhada em específico para a identificação de contactos de alto risco, não é? E, portanto, nós nunca conseguimos fazer um inquérito sem fazermos um inquérito e depois os primeiros contactos, que são os isolamentos subsequentes aos contactos de alto risco identificados. E esse processo todo, mesmo não fazendo as vigilâncias ativas, é que consome-nos um tempo absurdo. Para vocês terem ideia, eu considero que faço inquéritos relativamente rápido. Se eu num dia fizer entre 12 e 15 inquéritos, é um grande dia e eu provavelmente só fiz isso. Percebem? Pronto, só para fechar aqui esta questão e também para os colegas ficarem com uma ideia, às vezes no SCA não têm a ideia tão certa do tempo que nós levamos a ter esta tarefa, que no fundo é o ex-libris do nosso trabalho. Respondendo já direto, de seguida para a pergunta do Pedro, para não me arriscar a passar os 3 minutos, já deve ter passado na pergunta anterior, que de facto acho que há uma duplicação de trabalho e de esforço tremenda. Isto podia ter sido resolvido se no início nós não fôssemos obrigados a criar as nossas bases de dados, os nossos próprios programas, os nossos próprios Excel, os nossos próprios Google Drives. Está certo que a plataforma Trace Covid veio sofrer várias alterações nos últimos meses, umas boas, outras não tão positivas na minha opinião, mas acho que o que falha aqui, principalmente na plataforma Trace Covid, ela ter sido desenhada um bocadinho a regra e esquadro para os MGFs e o Trace Covid para a saúde pública. Eu sou da opinião, e tento fazer isso de uma forma informal, não posso fazer de maneira formal porque não sou um alto dirigente do Ministério da Saúde, mas isto devia ter sido identificado de maneira que o trabalho fosse partilhado. Que, por exemplo, um colega meu da MGF, quando faz um primeiro contacto com um indivíduo que tem um teste positivo, ele, por exemplo, poder já com uma pequena formação aqui na saúde pública, por exemplo, poder ele próprio já dizer, olha, o Manel, o João e o tio, que é o Joaquim, têm que ficar em isolamento, são contactos de alto risco. E trazerem-nos essa informação. E essa informação, tendo em conta toda a carga de trabalho que todos nós passamos atualmente, fica muito difícil, muitas vezes, dar resposta em tempo útil. Quantos e-mails de colegas eu tento responder no próprio dia e é muito difícil, passam muitos dias em que eu não consigo dar resposta no próprio dia aos colegas, é impossível. Uma porque temos um surto no lar, outra porque temos um surto na Corporação de Bombeiros, outra porque temos um surto de legionela, como já devem ter ouvido falar, enfim. Depois, outra dos grandes falhanços, e desculpem a utilização desta palavra, se calhar gostaria de usar uma melhor, mas considero mesmo um falhanço, é a linha de saúde 24. Acho que resolve grandes problemas assim a grosso, não é? Marca muitos testes, mas em termos do mínimo de finura na avaliação dos dados é muito pobre, não é? Multiplicam-se a quantidade de intervenções na saúde 24 que dizem às pessoas para ficarem em casa e as pessoas não têm indicação para ficar em casa, depois ficam chateados connosco porque nós não vamos passar um atestado porque foi a saúde 24 que erradamente disse que eles ficarem em casa. E eu sugeria uma coisa tão simples quanto isto, já pedimos várias vezes à saúde 24, mas eu vou dizer aqui outra vez, pode ser que alguém ouça. Bastava perguntar a quem se diz que é um contacto de alto risco qual é o contacto. E quem está na saúde 24 ir ao Trace Covid e ver se essa pessoa pelo menos é Covid, não é? É impressionante eu colocar alguém em isolamento só porque me diz que teve em contacto com o Manel ou com o António. Quer dizer, isto é de uma total desplicência, desculpem, não tenho outra palavra. E isso prejudica-nos muito a nós e também prejudica a vocês. Depois a saúde 24 diz que é para ser visto pelo médico de família e a pessoa está extremamente sintomática, mas não tem doença grave, não tinha nada que vir para o centro de saúde, tinha que ficar em casa, vai estar a expor pessoas, se calhar ainda vem para o centro de saúde, transportes públicos, enfim. Há aqui várias coisas que criam elevada entropia. Soluções a curto prazo não é fácil, já sabem a dificuldade que é atuarmos com a SPNS e com as plataformas da SPNS. E parece-me claramente a mim que se nós quiséssemos ter uma ação contundente neste sentido e realmente criar sinergias e ligações neste processo, tem que ser a nível mais micro, porque a nível macro eu não estou a ver isso a ser organizado de uma maneira rápida, eficiente e em tempo útil, não estou de todo. Se o Trace Covid demorou 4 meses a chegar ao que está hoje, eu não considero que esteja bem, não acho que num mês ou em 3 semanas, que devia ser o tempo para a gente atuar, vai dar essa resposta. Desculpem mesmo o meu pessimismo, mas acho que também devemos ser realistas em certas coisas.
Ok. Só pedir só para mesmo para concluir, pode ser? Certo. Isto vai sempre assomado um bocadinho de desespero ou de irritação à mistura. Eu peço desculpa, todos nós passamos por isso. Eu tento cortar isso, mas às vezes está patente no meu discurso, mesmo que eu não queira. Para finalizar, eu acho que sem dúvida passaria por aí, não é? Passaria por uma partilha de tarefas. Um exemplo muito simples é ficar, por exemplo, se houvesse um número de recursos humanos mínimo, que foi uma coisa que foi pedida também no primeiro intervalo que tivemos da primeira onda para a segunda, que nunca foi atendido de forma convincente nem coerente, haver, por exemplo, um colega de saúde pública que ficasse de consultor a várias unidades de saúde, por exemplo. Aqui em Matosinhos, podia ficar um colega de saúde pública, consultor com as unidades de São Mamede, um colega com as unidades de Matosinhos e um colega com as unidades de Lessa, por exemplo. Ou quem ficava com Lessa ficava também com Lavra e com Santa Cruz do Bispo, por exemplo. O que é que eu quero dizer com isto? Isto faria com que todo o trabalho, que no fundo é para as mesmas pessoas, porque o médico de família vai passar uma declaração para o indivíduo Covid positivo, eu vou-lhe fazer um inquérito epidemiológico. Sou eu que vou passar uma declaração para o familiar que é contacto de alto risco, mas se ele entretanto está positivo, o médico de família vai ter que lhe passar uma baixa. E quer dizer, todo este processo, não só o burocrático dos papéis, mas o de facto, a apreciação clínica, a avaliação clínica e inquérito epidemiológico poder ser de alguma forma partilhado. Não é eu fazer o trabalho dos MGFs, não é os MGFs, os colegas, fazerem o meu trabalho de médico de saúde pública e da autoridade de saúde, mas às vezes, cada um sabendo um pouquinho, conseguimos resolver de uma forma muito mais eficiente um grande problema. E peço desculpa de ter estourado os 3 minutos. Obrigado, Pedro. Gustavo, obrigado e bom descanso.